Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero comunicar aos irmãos que estamos em oração, estamos buscando a presença do Senhor, estamos orando a Deus e pedindo a Deus que Deus nos dê vitória. Mas enquanto, irmãos, não podemos nos reunir, então hoje seria o nosso culto do círculo de oração. Estaria a cargo então da irmã Sueli, irmã Ivanir, irmã Loiva e as demais irmãs. Hoje o coral do círculo de oração estaria louvando o Senhor e as irmãs estariam encarregadas deste grande culto. Mas eu quero deixar uma palavra então acerca do círculo de oração, uma palavra para as irmãs e para a igreja nessa noite, que se encontra no segundo livro dos Reis, o capítulo 4, versículo 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a mulher a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então eu quero deixar esse texto para meditação dos irmãos da igreja, que esta mulher estava em grande dificuldade. Ela era esposa de um dos discípulos dos profetas, um dos discípulos do profeta Eliseu, e vemos que ele veio a falecer e ficou a sua esposa então com 2 filhos e uma dívida muito grande. E ela, com aquela dívida, aquela situação que lhe restou, o que ela fez? Ela foi ao homem de Deus, procurou o homem de Deus e clamou ao homem de Deus, dizendo: Homem de Deus, tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E agora vem o credor e vão levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Então, irmãos, a situação da mulher era muito difícil. Ela ficou com uma dívida bastante grande, porque um filho só não pagava a dívida. O credor lhe levaria os 2 filhos para pagar a dívida. Ficaria a mulher viúva do esposo sem os 2 filhos que, crescendo, ali lhe ajudariam no sustento da casa. Então não tinha mais solução para aquela casa. Não tinha solução mais para aquele lar. Não tinha solução para aquela família. Aquela família, devido à situação, seria destruída. Estaria terminada aquela família devido ao problema. Mas uma coisa é: o marido dessa mulher temia o Senhor. E digo para os irmãos que esta mulher era uma mulher de Deus, uma mulher que temia o Senhor também. Tanto é que ela foi buscar a solução no homem de Deus. E o homem de Deus lhe deu a instrução dizendo: O que tu tem em casa? A mulher disse: A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. O que disse Eliseu para ela? Vai, pede vasos emprestados aos teus vizinhos, vasos vazios, não pouco, não pede pouco, pede bastante vaso. Isto mostra para nós Eliseu dizendo para ela: vai e pede vasos para os vizinhos, não poucos vasos. Então eu quero dizer para os irmãos, para a igreja, que quando pedimos ao Senhor, irmãos, não vamos pedir migalha, porque o nosso Deus não é de migalha, o nosso Deus é de coisas grandes. Quando você pedir, pede grande, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maior que os céus e a terra, e do que tudo que neles há. Antes de ouvir céu e terra, universo, Deus já existia. O nosso Deus é o grande eu sou, é o maior. E quero dizer para os irmãos, quando pedir, pede grande, pede bastante. Seja ousado no pedir. Por quê?
Porque Eliseu disse para ela, pede vaso, não poucos, não pede pouco, pede bastante. E a mulher saiu aos vizinhos e arrumou muitos vasos, e colocou todos aqueles vasos dentro da sua casa. E o homem de Deus continuou instruindo ela e dizendo, olha, entra, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Então a ordem do profeta, do homem de Deus era essa, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Entra na tua casa, o Eliseu diz para ela, fecha a porta sobre ti e teus filhos e começa a deitar o azeite. Começa a deitar o azeite nas vasilhas. Isso simboliza para nós hoje Mateus capítulo 6, versículo 6, que Jesus disse assim, olha, entra, né, na tua casa, fecha a porta sobre ti, entra no seu quarto e fecha a porta, que teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Jesus estava ensinando a orar, dizendo, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu pai que vê tudo em oculto e ele te recompensará publicamente. Agora não é mais do que nunca o momento, queridos irmãos de igreja, de nós assim estar dentro do nosso lar orando. Não temos hora para orar. Oramos de madrugada, oramos de tarde, oramos quantas vezes for necessário. Então Deus nos está dando uma oportunidade hoje de nós famílias, né, como a mulher pegou os seus filhos, pegou a família, colocou para dentro de casa, fechou a porta e começou a deitar o azeite. Isso simboliza o quê? Que a mulher reuniu a família naquela crise, com aquela grande dívida que ela tinha e começou a orar a Deus, e foi orando a Deus, e foi buscando a Deus, foi clamando a Deus, e o milagre aconteceu dentro da casa da mulher. O milagre começou a surgir dentro do seu lar. Aquela botija que ela tinha de azeite, ela foi despejando na primeira, encheu a primeira, despejou na segunda, e ela encheu muitos e muitos e muitos vasos de azeite. Foi um milagre da multiplicação. E vamos clamar a Deus pelo milagre da multiplicação. Sabe por quê, queridos? É um momento que muitas pessoas ficarão endividados. Muitas pessoas farão empréstimo, muitas pessoas estarão com grandes dívidas até o fim desta situação. Mas uma coisa é o Deus da multiplicação, o Deus do milagre é o Deus que nós servimos. O Deus que tu serve aí, ó, é o Deus do milagre da multiplicação. Se tu não experimentou ainda dobrar o teu joelho e orar e clamar e buscar a Deus para ver o milagre acontecer, clama agora, que agora é a hora. Pega a tua família, se fecha dentro da tua casa e ora a Deus, que o Deus da provisão, o Deus do milagre, vai prover para ti aquilo que é necessário para ti e para o teu lar, para a tua família. Porque Deus tinha um cuidado grande pelaquela mulher, porque ela era uma serva de Deus. O seu esposo que faleceu era um servo de Deus e os filhos dela era herança do Senhor, e o Senhor tinha cuidado sobre os filhos daquela mulher, como Deus tem cuidado sobre os teus filhos, Deus tem cuidado sobre a tua casa. Deus está pronto a fazer um milagre em favor da tua vida. E nós vimos aqui que a mulher começou a deitar o azeite e encheu todas aquelas vasilhas. Sabemos que o azeite na época servia para combustível, servia para alumiar as lamparinas e servia para alimento. Então o azeite tinha 3 funções. O azeite era caríssimo, o azeite era algo muito precioso naquela época. Ele era precioso naquela época. E digo para vocês que esse azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nós temos de mais precioso. Nós podemos não ter nada em casa, mas se nós tiver o azeite, tem milagre. Se nós tiver o azeite, tem multiplicação. Se nós tiver o Espírito Santo, o milagre acontece. E vimos que quando encheu todas as vasilhas, ela pediu para um dos filhos, olha, me chega mais uma vasilha. O moço diz, olha, acabaram-se as vasilhas. E o azeite estancou por ali. A mulher muito sábia, mulher sábia edifica a sua casa. Como diz a Bíblia em Provérbio, a mulher sábia edifica a sua casa. Irmã, esta palavra é para você, edifica a sua casa, edifica o seu lar. Ora a Deus, clama a Deus, busca a Deus. Faz com que o milagre aconteça na tua casa. Faz com que o azeite se multiplique. Faça com que o milagre aconteça na tua casa. Busca a Deus, clama a Deus, que o Deus de milagre, Deus da provisão, Deus da maravilha, é o Deus que nós servimos. Nós podemos ver aqui
então que a mulher, na sua sabedoria extraordinária que Deus lhe deu, ela não pegou aquelas vasilhas de azeite, saiu gastando por ali e dando azeite para cá e para lá, não. Ela correu ao homem de Deus, depois que ela obteve aquela grande bênção de Deus, ela correu ao homem de Deus de novo perguntar, e agora? Como é que eu procedo com toda essa bênção que eu ganhei? Querido irmão e irmã, quando Deus te prover e te abençoar grandemente, não desperdice o que Deus lhe deu. Ora a Deus, pede a direção, Senhor, como eu vou proceder com essa bênção que o Senhor me deu? Como eu vou administrar essa bênção que o Senhor está me dando? E ela foi ao homem de Deus, o homem de Deus ali instruiu ela de novo dizendo, olha, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Então vocês olhem o tamanho da bênção que era, porque daria para pagar a dívida dos 2 filhos para o credor e ainda sobraria dinheiro até aqueles meninos crescerem, estarem adultos e ajudar sua mãe. Então a bênção era extraordinária. Digo para ti, para mim, a bênção que Deus tem para nós é extraordinária. A bênção que Deus tem é imensa, irmãos. A nossa fé, vamos orar para que Deus acrescente a fé de cada um, para que nós possamos tomar posse das vitórias, das bênçãos. Então, entra no teu lar. Como diz aqui, fecha a porta sobre si e deita o azeite. Entra no teu lar, pega a tua família e ora neste momento de dívida, que Deus está interessado em quitar a tua dívida. As dívidas que vão se adquirir são passageiras, mas a dívida maior Jesus já pagou lá na cruz, que foi comprar você, a mim e você, com o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia! Então entra e fecha a porta sobre si. Olha o que diz aqui o texto que está sendo muito falado hoje, mas eu quero ler para vocês de novo. Isaías 26 e 20. Olha o que Deus diz para o seu povo, o que Deus diz para mim e para ti. Vai, pois, povo meu, e entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Dá com o texto que nós lemos, entra na tua casa e fecha a porta. Mateus 6,6, entra no teu quarto e fecha a porta. Então Deus está orientando nós aqui, Isaías 26 e 20, dizendo, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, ou até que passe a praga, diz algumas versões. Então Deus está orientando nós, queridos, a ficar dentro dos nossos lares. Entra, povo meu, né? E fecha as portas dos teus quartos, né? Esconde-te por um momento só, até que passe. Então Deus está dizendo para nós pela sua palavra, tudo que está acontecendo é só por um momento, até que passe, porque Deus vai se levantar sobre esse mundo como já se levantou com a sua ira. Eu vi algo interessante que alguém colocou. Colocaram no carnaval ali, Satanás açoitando Jesus, massacrando com Jesus, no carnaval, e todo mundo achou bonito. Terminou o carnaval, apareceu o vírus. Como se diz assim, a conta está aí agora. Agora nós temos que pagar a conta. Então agora o mundo está pagando a conta das blasfêmias que fazem contra o nosso Deus. Mas Deus diz para o seu povo, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha as portas dos teus quartos. Até o momento, até que passe a ira ou a praga. Então vamos ficar no nosso aposento, orando a Deus, pedindo instrução para Deus. E quero dizer uma coisa, Deus está interessado, aleluia, na nossa dívida, nas nossas necessidades básicas. Deus está cuidando de cada um de nós. Eu entrego estas palavras em nome de Jesus e quero fazer uma oração com a igreja nesta noite. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entregamos essa mensagem, Senhor. No teu nome, sabemos que o teu Espírito Santo, ele dirigiu-nos a entregar esta mensagem. Sabemos que esta mensagem vai fazer efeito, Senhor. Vai fazer efeito no teu povo, vai trabalhar dentro dos lares, no meio das famílias. Pai eterno, aquele que está, Senhor, em apuro neste momento. O Senhor é o Deus do milagre, Deus da providência, o Deus que proveu para Elias o sustento, o Deus que nos proveu o sustento todos os dias. Nós clamamos e nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção. Sabemos que é só por um momento estaremos dentro dos nossos lares, trancados, fechados, mas estamos aqui deitando o azeite, estamos aqui orando nos nossos aposentos, Senhor, até que passe a ira, mas sabemos que o Senhor nos guarda, o Senhor cuida da sua igreja. Deus, multiplica o azeite nos lares, nas famílias, assim eu te peço e desde já te agradeço no teu nome, Jesus. Amém e amém.